Agora, o que não se deve aceitar é o doutor Chival fazer o jogo de coelho. Não, isso não pode fazer. A reclamação que a Ordem dos Advogados está a trazer. Eu acho que, a ser verdade, o que o doutor Folha está a dizer, nós cometemos erro, teremos que chamar a lei para irmos corrigir. Porque a Ordem de Advogados é uma associação de interesse particular. O interesse que é defendido ali é dos advogados. Não é diferente aquilo do sindicato dos patrões. Quando houver um conflito entre um trabalhador e o seu patrão ir queixar a CTA vai solidarizar com seu associado. Quando há um conflito entre um trabalhador e o seu patronato, o sindicato, a OTM Central Sindical, solidariza-se com seu trabalhador. Então, é complicado dar poder disciplinar a um grupo particular e, sobretudo, num tribunal. Eu acho que o doutor Efigênio tem que ser bem entendido. Há o que se disse no tribunal, mas há o fundamento que a procuradora escreveu. E acho que ali não houve tempo de ouvirem isso. O que é que efetivamente se escreveu? O que gira em volta do doutor Chival, que foi provado em tribunal, é que ele é colaborador do CISI, sim, por isso que ele é o condutor do veículo criado pelo CISI, chamado Chopela. Mas para além desta empresa chamada Chopela, há uma outra empresa onde o doutor Chival tem mais de 75%. Cuja essa empresa também é apanhada no rastreio como empresa que recebeu dinheiros do calote. Então, o Chival não é diferente de uma bunda. Aquele Mabunda pedreiro ali, construtor. Então, sendo o Chival não muito diferente de uma bunda, o mínimo que o Ministério Público quer é que ele seja, no mínimo, declarante. Se que o lugar de arguido não lhe cabe. Para alguns juristas, cabe-lhe muito bem o lugar de arguido preso, o doutor Chival. Porque não só o que o Rosário disse, o próprio doutor Chival disse ali coisas muito interessantes. Que ele é o defensor do Bustan. Ele tem viajado para o Líbano e falar com o Bustan. Nós precisamos de Bustan cá para ser julgado. Entretanto, o doutor Chival está ali a dizer que está a ajudar o Moçambique a fazer justiça. Quando ele está do lado dos bandidos, quer dizer, aquilo é o quê? É aquela história de um ladrão que te assalta e o amigo dele vem contigo para te conduzir para andar à procura dele. Isso chama brincadeira, de mau gosto. Segundo, há páginas que desapareceram no processo. As páginas que desapareceram no processo, um dos suspeitos é o réu. Estando o réu preso, não tendo possibilidade de circular, o seu representante pode ser suspeito. Nós estamos a dizer sem tirar conclusões de que tenha sido ele. Mas ele é suspeito. Portanto, é acertada a decisão do tribunal em afastar Alexandre Chival. Tendo em conta o que se desenvolveu durante os dias de julgamento, as viagens, idas e voltas a Líbano para defender Bustan, a gestão da Chopela, que é veículo do CIS, a questão da empresa do Dr. Chival, onde ele é sócio maioritário, ter recebido dinheiro do calote, eu acho que há motivos para ele ser afastado. João Mação, o posicionamento da Ordem dos Advogados vai mais para a questão judicial. Diz aqui a Ordem que o afastamento de Alexandre Chival fere... Mas desculpa, deixa-me dizer uma coisa. Será que a procuradora distraiu-se para pedir a intervenção do tribunal sobre o Chival e não perdeu a Ordem dos Advogados? Por quê? E será que a própria Ordem dos Advogados não sabia destas anuâncias de Chival? Ou a própria Ordem dos Advogados quer desempenhar o papel de Mordecai de sanguessuga, chupar aqui e ali? Porque a Ordem dos Advogados constitui-se a assistente do Ministério Público. Sendo assistente do Ministério Público, por que não chamou a atenção ao Ministério Público quando fez aquele requerimento? Deixou que o juiz tomasse decisão para depois saltar ele em cima do juiz. Estará a Ordem dos Advogados
naquele julgamento com um papel isento de trazer a justiça ou está ali camuflada para defender alguns interesses de alguns escritórios que receberam dinheiro do calote? João Marcelo. Eu acho que a questão do fundo tem exatamente a ver com o tema que nós estamos aqui a debater, mas a mim me remonta esta questão da usurpação de competências exclusivas pelo tribunal. É preciso a gente recordar que no próprio dia que o Dr. Chival é impedido, minutos antes, o assistente da Ordem dos Advogados terá apresentado ali uma questão que se calhar pode até ter contribuído para a decisão do Ministério Público, do próprio tribunal, quando se levantava exatamente esta questão esta questão como é que chama? A alegação do Ministério Público. Incompatibilidade. A incompatibilidade e esta questão de conflitos de interesses. Lembro-me que o tal indivíduo, que o nome já não me passa, da assistência, colocou exatamente esta questão alegando exatamente os estatutos da Ordem dos Advogados, que aqui havia, de facto, um problema que internamente poderia se solucionar. Embora, ao longo do debate, nós vimos o próprio Chivale, quando ele fazia o remate do lado dele, que não olhava, não existia de facto nenhum problema. De incompatibilidade. Sim, não existia espaço de incompatibilidade, porque ele estava de facto a atuar dentro dos trâmites legais. Agora, a questão do fundo é exatamente esta bomba que veio, porque depois da apresentação do caso, que quase foi o tema do debate do dia, nós vimos o Dr. Menete contestando a forma como é que o colega de facto foi tirado. E eu parto do princípio que a partir daí posso até concordar com aquilo que o nosso colega Mchanga disse aqui, que entre eles defende-se mutuamente. Então, a questão do fundo aqui é a defesa do colega advogado tirado e também, para mim, olhando exatamente aquilo que aconteceu em sede própria do julgamento, o comunicado que a própria Ordem dos Advogados remete, leva-nos a uma grande reflexão. Primeiro, olharmos a natureza do julgamento. Se ela é jurídica ou, por outro lado, o próprio julgamento tem, por outro lado, um punho, não é, político, que possa influenciar exatamente a própria tomada de decisão. Então, nós estamos a fazer, de facto, esta análise. Se a gente olhar as reações, vamos nos aperceber, por exemplo, aqui onde nós estamos, temos dois juristas, que o nível do pensamento é diferente. O Fole, como jurista, tem uma forma como ele olha, mas acredito que os outros também podem pensar as coisas de forma tão diferente, que não há concordância entre juristas, mesmo com a reclamação feita dessa usurpação de competências pela Ordem dos Advogados. Então, o que nós queremos trazer é que o que é que nós de facto pretendemos? Queremos continuar com o mesmo cenário de juiz ou de advogados que são os defensores da sua própria causa, ou nós queremos conduzir este processo de forma tão transparente? Aí temos o juiz da causa, que ela aparece e toma de facto uma decisão que eu acho até pertinente, embora não esteja ombreado neste campo de direito, mas se a gente olharmos de forma tão clarividente aquilo que está acontecendo dentro do tribunal, acho que a decisão foi de facto acertada. Pelenda, é um tema de natureza jurídica que, portanto, tem também outras abordagens. Como é que entende esta colocação da Ordem dos Advogados? É justa? É justa. Primeiro, vou estar em contramão
talvez pela primeira vez com o deputado Muxanga, meus pares de painel. O senhor é membro da Ordem dos Advogados. Mas Vocês estão a puxar o saco para a vossa sardinha. não, mas vou colocar as minhas razões. Primeiro, eu acho que esse julgamento já tem os condenados. É uma novela que já tem o começo e o fim. Já foi desenhado. E nós vamos ouvir aquilo que foi determinado para nós ouvir. Por quê? Primeiro, nós temos 3 pilares da justiça moçambicana. Temos os tribunais, o Ministério Público e a Ordem dos Advogados, ou os advogados. Não, a defesa. A defesa. E todos partem em pé de igualdade. Ninguém é superior do que ninguém ali. E o Estatuto da Ordem dos Advogados foi aprovado na Assembleia da República. Ao dar o direito deles disciplinar os seus membros, foi dado na Assembleia da República. Ou seja, se houvesse uma inconstitucionalidade, teria sido reprovado o Estatuto quando foi à Assembleia da República. Estava deputado Muxanga na prova. Eu não sei, não me É lembro. por causa disso que eu digo, a ser verdade, que vocês devem se defender entre vocês, porque vocês são uma determinada classe, essa lei tem que voltar para a Assembleia para corrigir o Então, até então o que rege é aquele estatuto. Sim. Agora, o que me preocupa a mim como cidadão, eu sinceramente olho o Chivale como uma quadrilha do Partido Frelimo, também faz parte do grupo, não tiro o pé disso, mas há aqui um sentimento de que este julgamento é uma guerra declarada entre o atual chefe do Estado, Filipe Jacinto Yunes, e o antigo chefe do Estado, Armando Guebuza. Por quê? Olha, o Ministério Público, ao dizer que o Chival é coordenador do CIS, não trouxe nenhuma prova. Apenas baseou-se nos pronunciamentos do réu. Ou seja, o juiz deu razão aos pronunciamentos do réu quanto à situação do Chival, mas quantos pronunciamentos do réu, que falou contra o Filipe Jacinto Yunes, falou contra várias outras entidades, que o juiz não considerou. Desculpa, Não, ponto de ordem, não nos desvie. Não, Desculpa, não nos desvie do essencial. Respeito o ponto de ordem. O senhor foi membro eleito de um órgão. É preciso deixar que as coisas andem normalmente. A procuradora demandou o Chivale por causa de incompatibilidades. O que saiu fora é o que se disse, que era colaborador do CIS. Não é isso. não, mas ela... ali Você ouviu o que ouviu, mas o impulso... Porque aqui houve requerimento. O requerimento não foi de boca. Então, O requerimento foi estamos a dizer escrito. que aqui a Ordem dos Advogados também não prestou atenção ao impulso que leva... É preciso ir ver o despacho do procurador. Nós estamos a dizer que a Porque- Ordem também está a basear-se naquilo que foi dito. Sim. Já se avaliou daquilo que ouviu dizer. Não, mas eu quero... Não, o juiz, eu sei. estou atento ao julgamento. Sim, mas o que está a acontecer, Sim. todos estamos atentos. O juiz disse à procuradora para apresentar o requerimento. E o requerimento foi em folha escrita. O despacho está no papel. Agora, quais são os fundamentos que vêm lá? A doutora Sheila não leu tudo. Há uma... Agora, Sim. nós estamos a reclamar sobre um assunto que nós não percebemos. É por causa disso que o próprio Chival disse que iria recorrer. Então, Mas deputado Muxanga, a nota levantada pela Ordem dos Mas Advogados... deixa A nota levantada deixa eu pela Ordem terminar. dos Advogados... Fole, deixa eu terminar o meu raciocínio. E é uma questão de fundo que temos que perceber. A Ordem dos Advogados, desde a primeira hora, questionou o posicionamento do juiz. E o juiz foi célere, como dizia o meu amigo Fole, pela primeira vez vou concordar com o meu amigo Fole, foi decisivo. Ali mesmo, não esperou olhar os argumentos, também que houvesse uma prova documental
que o Chival é coordenador do CIS, porque temos vários coordenadores Mas da Augusto, educação. não seria também aqui a Ordem dos Advogados a colocar o seu jogo, se olharmos do ponto de vista daquilo que o juiz depois avança, olha, Jorge, sobre aquilo que o juiz depois avança, Jorge, o juiz é claro ao dizer que não é só questão de compartilhar. eu disse aqui, os três pilares Quando a gente da justiça suspende alguém moçambicana por são colaborar. esses. Ou seja, Dizer colaborar. O juiz não é maluco para suspender alguém por A ser Ordem dos colaborador. Advogados, Porque não há nenhuma o Ministério incompatibilidade Público para quem colabora. e Tá vendo? o Tribunal Não, eu- partem de pé de igualdade. Foi dito. Ele não pode dar razão Você não pode até dizer à uma mesma coisa e hora sem escrever outra. ouvir os Licença. outros atores. Com licença. Você não pode dizer uma coisa e escrever outra, Desculpa, meu caro. eu quero ouvir uma coisa boa, se o senhor Peleno. Acha razoável que a Ordem dos Advogados, sendo uma instância de defesa dos arguidos, tenha se constituído como assistente de quem acusa os arguidos? Mas Não. Sim, eu quero responder. É razoável. Sou deputado. Sim. Em algum momento, a defesa pediu com que a transmissão não fosse em direto do julgamento. Foi a Ordem dos Advogados que esteve ao lado do tribunal. Sim, sim. E ninguém questionou, ninguém insultou a Ordem por isso. Deixam continuar. Deixam continuar. Quando falou o ministro. Não, deixa eu continuar. Ou seja, é que nós temos sede de justiça, queremos ver os ladrões presos. Muito bem, mas não podemos esquecer que toda vez que o juiz e a procuradora ouvem falar do atual chefe de Estado, ficam nervosos. E há um medo, há um medo profundo. Eu não vi Não, isso. eu quero continuar. Não, eu vi. Não traga- Eu vi. não Não, traga política. não, eu vi. Não traga política, não traga política no julgamento. Deixa eu Por favor. continuar. Não Não faça isso. É assim, telespectadores. O juiz fica nervoso, a procuradora fica agitada. Mas, para mim, o maior problema da retirada do Chival é porque se aproxima as perguntas da defesa para os réus, para o réu. E certamente, sem dúvida, o Chival ia perguntar o que entregou ao atual presidente, o chefe do Estado. Quais são as decisões que foram tomadas? Não é isso. Olha, desculpa. Bom, o escritório do Chivale, Isalso Manjani, é o mesmo, para o teu conhecimento. Encontrar Chivale é o braço direito. Já não é mais, já estão separados. Desculpa, não são há anos de news, mas eu conheço aqueles ali. Aqueles ali é Cada um já chalé. tem o seu... Desculpa, aquele é tampa de chalé. Eu sinto que estamos a defraudar o debate. Qual senso? O Muxanga está tampa. a trazer problemas pessoais que tem com o Chival. Eu não tenho problemas pessoas com o Chivale. O que eu quero dizer é o seguinte: aquele senhor Não viemos aqui discutir pessoas. eu não tenho problemas com o Chivale. pessoas. Quando eu fui preso, o Chivale celebrou. Não vamos discutir Então pessoas. deixa-me celebrar também. Deixa-me celebrar também. Ok. colocar a ordem, por favor. Sim. Você é cristão, Muxanga. Ordem no Você é debate. cristão, Então, não me não faz obriga a perdoar o diabo. Olha, o que eu queria dizer é o seguinte: o doutor Isalso Manjani vai defender muito bem aquelas pessoas. Porque no caso Valentina, os dois se ajudavam. O Chivale e o Manjani estavam juntos a defender o caso da Valentina. Portanto, há uma engrenagem muito bem coordenada e bem lubrificada. Eu fiquei satisfeito pelo fato do juiz ter aceito que o doutor Isalso Manjani assumisse aqueles réus que estavam na alçada do doutor Chivale. E o doutor Chivale disse que ia contribuir, apesar de a distância ou indiretamente, continue a contribuir para o bem da justiça moçambicana. Agora, o que não se deve aceitar é o doutor Chivale fazer o jogo de coelho. Não, isso não pode fazer. Ele é moçambicano, tem que se comportar como moçambicano. Vamos encerrar este ponto.